E aí pessoal, tudo bem? Bom, o livro de hoje, quando foi lançado lá em 2019, me cativou por dois pontos principais. O primeiro é pelo seu tema de abordagem. Não é um tema muito comum de ser abordado hoje em dia. Ele é um tabu, na verdade, e merece muito respeito, muito cuidado ao ser tratado, que é suicídio. O tema do livro de hoje é suicídio. E o segundo ponto é o título, o nome desse livro, que é um título meio desconexo com o seu tema em uma primeira vista. Quem olha assim não consegue entender porquê desse título, e isso inclusive me deixou mais curioso ainda para ler. O nome do livro de hoje é Crocodilo, do autor brasileiro Javier Contreras. Bom, Javier Contreras, então, esse autor brasileiro, lançou esse livro em 2019 e ele está recebendo várias críticas positivas sobre o seu trabalho. Ele está se destacando desde então com alguns textos publicados, e eu, a partir desse livro, gostei bastante e me interessei e quero ver outros livros publicados do Javier, porque eu fiquei bastante curioso com o trabalho dele e gostei bastante. Mas vamos tratar então do livro. O Javier começa o texto dando um tapa de luva branca na cara dos leitores, porque a frase que abre todo o texto é justamente que hoje meu filho Pedro se suicidou. Não é um tema muito fácil de ser abordado, esse do suicídio, e eu acho que ele conseguiu fazer uma abordagem muito boa, não só dos aspectos de respeito pelo assunto, como também dos aspectos de literatura. Eu gostei do livro e da história que ele conta. Mas então, com esse primeiro tapa na cara, logo na primeira frase, a gente é apresentado ao Rui, que é o narrador dessa história. Rui é o pai do Pedro que se matou. E embora a gente não conheça o Pedro, porque logo no começo ele já é morto pelo livro, nós vamos conhecer toda a história dele a partir da visão do Rui e do que vai se desenrolar nos 7 dias seguintes à sua morte. O livro aborda esses 7 dias, dividindo inclusive os capítulos por dia 1, dia 2, dia 3, dia 4, até o 7º dia, nessa semana aí. E, bom, outra grande sacada do autor foi colocar a profissão do narrador e pai do Pedro, Rui, como sendo um jornalista, e um jornalista investigativo, que também já foi repórter, e portanto nós vamos descobrir a vida de Pedro através dessas investigações que ele faz para tentar desvendar o que pode ter causado a morte do filho dele, porque ele fez isso. E como a gente não tem informações anteriores, a gente vai na onda do Rui mesmo e se coloca no lugar dele, tentando desvendar o que pode ter acontecido aqui. Isso eu achei muito legal, um outro ponto muito bacana. Um elemento que para mim foi novidade, em algum sentido novidade, mas que eu não vi há bastante tempo, é que como o Javier é um autor brasileiro e é nosso contemporâneo, o livro saiu recentemente, ele coloca vários elementos de pano de fundo que não são muito comuns. Então, como o Rui é um jornalista, editor-chefe de um jornal grande, em determinados momentos ele fala de porque tá vendo essa cisânia nacional, de que os ânimos estão exaltados, estão muito extremistas, e ele coloca outros elementos de quando ele trabalhou durante a ditadura, que tinha repressão, foi exilado, tudo. Todos esses elementos nos são familiares, porque essa realidade do plano de fundo da história é a realidade brasileira que nós conhecemos, que nós vivemos e conhecemos parte dela. Isso eu achei muito bom, porque lendo, por exemplo, um autor russo de 1800, a gente não tem essa experiência. Lendo até mesmo autores brasileiros da década de 40 e 50 do século passado, a gente também não tem essa experiência por não ter esse histórico recente nesse pano de fundo. E eu achei muito legal ter essa experiência com o livro do Javier, Crocodilo. Bom, a história segue então nesse aspecto que eu achei muito legal, de nós descobrirmos a história de Pedro a partir de sua morte. E eu tive um estalo assim de perceber que o momento da morte, e isso é algo que pode se levar para nossas esferas pessoais, para quem sofreu perdas nos últimos tempos, não é um momento ruim necessariamente, é um momento para poder se lembrar essa história, essa vida que foi vivida, e isso é uma nota que eu vou levar comigo para sempre, que eu já tinha esse pensamento, mas que foi com certeza estabelecido com essa leitura.
de que a morte não necessariamente é o fim, mas é uma oportunidade para se relembrar essa história. Isso eu achei um aspecto muito positivo do livro que eu gostei bastante. A história segue então e em determinados momentos vamos ter outros tapas da história desse texto do Javier, que vai jogar assim elementos muito duros na nossa cara, como lá pela página 100 e poucos, no capítulo que ele vai narrar figuras históricas que se suicidaram. De novo, é um tabu que merece muito respeito ao ser abordado, e eu acho que nesse capítulo ele vai até os limites, colocando uns elementos muito emocionais ali, muito emocionantes, aliás, porque é um tapa na cara um atrás do outro, mas que fica dentro desse limite do respeito. Eu gostei bastante que ele fez isso, de tentar causar um sentimento no leitor, com certeza causou em mim. E em seguida também a história segue e outros elementos também vão causando esse sentimento na leitura. E por fim, quando a história vai se desenrolando e vai chegando então ao 7º dia da morte de Pedro, todas as entrevistas que o Rui fez com não só familiares, mas com amigos, com colegas de trabalho, com pessoas que conheciam o filho dele antes dele morrer, a história vai fechando num ciclo em torno de um elemento que é justamente o título do livro, o crocodilo. Isso eu achei uma jogada muito boa, porque se eu fui ler o livro justamente por achar curioso ter um título desses, que não tem nada a ver com a temática e que está meio solto por ali, a história fecha num ciclo perfeito em volta desse mesmo elemento, que é o crocodilo. E eu não vou contar aqui para vocês, porque eu achei muito legal e quero que vocês descubram por si próprios, né? Eu vou colocar no link da descrição sempre um link para a Amazon, que você pode comprar esse livro, e comprando na Amazon você não paga nenhum preço a mais, pelo contrário, é o mesmo valor, e melhor até do que em muitas livrarias, e você contribui para o canal com uma porcentagem que eu recebo e posso manter aqui o canal. E bom, esse foi o livro de hoje, espero que gostem, eu recomendo muito e nos vemos no próximo vídeo, hein? Tchau!